Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estou com um microfone pertinho aqui, porque o meu objetivo é, de novo, não levantar a minha voz, é conversar tranquilamente. Eu já me estressei o suficiente na última live que eu fiz sobre esse mesmo assunto. Nós conversamos sobre o filme A Substância e eu tive a desoportunidade de reagir a mulheres conversando sobre o filme, e o nível de ignorância é tão desesperador que chega a ser cômico. E esse nível de ignorância decorre de um fato que eu venho reforçando aqui há pelo menos 5 anos, que é: você não vai conseguir fazer nada na sua vida se você não tiver um estofo literário suficiente. A literatura, ela fundamenta filmes, ela fundamenta séries, documentários, ela fundamenta basicamente toda a narrativa da humanidade. Quando não é a literatura, é a mitologia e a Bíblia, porque são os mesmos motivos que são usados ad eterno, os mesmos grandes motivos da humanidade que são repetidos e são contados de formas diferentes, mas não deixam de ser os mesmos motivos. Então vamos conversar de novo sobre o filme A Substância. Pegue o seu café, o seu vinho, o seu uísque, fique bastante à vontade. Tire a demonização facial do seu rosto e bora lá. Deixe seu like, se inscreva no canal. O filme A Substância é um filme que foi lançado recentemente e tem gerado certo buzz na internet, porque tem várias referências a outros filmes da mesma natureza, o pessoal gosta bastante disso, e porque trata superficialmente de um tema que a galera também gosta, que é o fato das mulheres buscarem padrões de beleza a qualquer custo. Elas se deformam, elas pagam médicos para abrir o próprio corpo, para ficar toda remendado durante semanas, elas pagam dermatologista para enfiar a agulha dentro do próprio rosto em mini sessões de tortura, com o objetivo de retardar algo que é natural, mais natural do que o envelhecimento, só a morte, e a alternativa para não envelhecer é morrer. Mas, por algum motivo que alguém já deve ter investigado, as mulheres, mais do que os homens, estão mais preocupadas em retardar este envelhecimento e manter algo que é transitório, como a beleza e a juventude. Superficialmente, o filme trata deste aspecto. Por isso que várias resenhas foram feitas aqui no YouTube, lá no TikTok, no Instagram, de mulheres principalmente comentando sobre esse filme e parando aí. Quando elas tentam descer um degrauzinho a mais, o cérebro esquenta e aí saem certas coisas realmente inacreditáveis. Meu Deus do céu, com vontade de me defenestrar. Esse filme tem uma história muito simples. A maior parte das boas histórias são simples, não tem muitas reviravoltas, não tem muitas surpresas. É por isso que adolescente não gosta muito de literatura clássica, porque geralmente não tem aquele plot twist maravilhoso nos finais dos livros de literatura clássica. Interessa muito mais o caminho do que a finalização propriamente dita do livro. E na Substância temos uma atriz, uma senhora que acaba de fazer 50 anos de idade. Por que eu gosto de reforçar que é uma senhora? Porque essa atriz está naquilo que Dante chama de a meia altura da vida. Lá no livro A Divina Comédia, o livro 1, o canto 1 do livro do Inferno, o Dante coloca o Virgílio no meio de uma floresta e ele diz que se encontra à meia altura da sua vida, ele acabou se encontrando em uma floresta escura. Ele não sabe como ele chegou até ali, ele não sabe como ele vai sair dali. Chegar numa floresta escura à meia altura da vida é a coisa mais normal do universo. Com 40, 50 anos, a pessoa parar tudo e refletir: então é Natal, e o que você fez? O que eu fiz até aqui? Será que o que eu fiz valeu a pena? Algumas pessoas se desesperam neste ponto da vida e fazem como o Virgílio teve que fazer. Essas pessoas têm que entrar no inferno. O Virgílio desce o inferno até o fim,
dá um tchauzinho pro capeta, só que depois ele começa o movimento de ascensão até chegar novamente ao céu. A maior parte das pessoas vai fazer o movimento descendente, mas vai parar lá dando um tchauzinho pro capeta, pegar um chimarrão, sentar do ladinho do capeta e continuar lá. Natural se encontrar nesta floresta perdida, e é esta floresta escura e sombria na qual esta atriz se depara. O ponto interessante, na verdade, esta mulher construiu a vida dela inteira com base na sua beleza e na sua juventude. Ela apresenta um programa da década de 80, que quem é da época vai se lembrar, aqueles programas que o pessoal colocava meinha assim na canela e ficava dançando com o objetivo de ser fitness, mas na verdade era só para as moças colocar a bunda na tela. A nossa versão aqui é o tchan, a tiazinha, banheira do Gugu, por aí vai. Então ela é uma mulher que tá aí nesse nível banheira do Gugu, tá? Na verdade ela ganhou uma estrela na Calçada da Fama, então calma lá, ela tá no patamar superior. Só que o fato é que o que ela faz depende da beleza e da juventude dela. E quando ela faz 50 anos de idade, ela é demitida. Sendo demitida, ela encara essa demissão como um grande advento. Parece que ela não percebeu o tempo passando, parece que ela não se olhava no espelho e percebia, ih, caramba, o que eu faço depende da minha juventude, eu estou ficando velho, o que eu vou fazer daqui pra frente? E acontece um acidente, esse acidente representa isso, o fato dela não ter planejado nada disso e ter sido realmente um acidente. Indo no hospital, ela recebe um bilhetinho aqui de um enfermeiro dizendo que ela pode mudar a sua vida. O único problema é, essa mulher não tem nada. Ela não construiu uma família, ela não tem filhos, ela não tem amigos, ela sequer tem um papagaio, ela não tem um gato. Ela não tem 7 gatos, ela não tem um cachorro, ela não tem nada. Tudo que ela tem é um apartamento gigantesco com uma vista maravilhosa e um quadro dela atrás, assim, na sala principal. Quando esse quadro aparece, e obviamente ela tá de maiozinho nesse quadro, que é tudo maravilhoso. Quando esse quadro aparece, o escritor, o roteirista, está dizendo para o público o seguinte: esta história é uma inspiração do retrato de Dorian Gray. É isso que ele está te contando de forma aberta, é uma alegoria. Não está escondido, não é um símbolo, não é nada que precisa ser cavucado, ou não é nada que demanda queimar neurônios para tentar descobrir. Não, tá lá, tem um quadro gigantesco, esse quadro aparece o tempo inteiro de fundo, e é óbvio que aqui temos uma versão do livro Retrato de Dorian Gray. Neste livro aqui, o Dorian Gray é um jovenzinho, ele tem ali os seus 16 anos, e ele é muito bonito. Só que ele não está consciente ainda da sua beleza. Ele visita um amigo, um pintor, e quando ele o visita, ele encontra uma representação do diabo na literatura, uma das muitas do período decadente, que é um cara chamado Lord Henry. Esse Lord Henry, que tem uma natureza profundamente diabólica, sussurra no ouvido do Dorian Gray que a beleza dele é estonteante, mas que ela um dia vai acabar. Olha só, o Dorian Gray nem sequer tinha consciência da própria beleza. Ele toma consciência da beleza e automaticamente, ao tomar essa consciência, ele percebe que ela é perecível. De uma forma mais ou menos também inconsciente, ele acaba fazendo uma espécie de pacto satânico. Não fica muito claro, tá? E ele transfere a alma dele para o retrato que o amigo pintor dele tá terminando ali. A alma fica lá, o Dorian Gray fica aqui. E o Dorian Gray faz toda sorte de atrocidade durante a vida. Ele causa a morte de pessoas, ele mata diretamente pessoas, ele se mete em círculos esotéricos, faz aquelas coisas malucas que vocês conhecem, e nada acontece com ele. Ele permanece jovem e ele permanece lindo. Todo mundo olha e fala, nossa, mas você não envelheceu um dia? Ele, pois é. Quem sofre as consequências daquilo que ele está fazendo não é o corpo dele, mas a alma que está presa no retrato. Então, o retrato se transforma cada dia mais em algo demoníaco. No final da história, ele encara o retrato
e ambos se exterminam mutuamente, né? O que é natural, é um fim esperado para essa história. Não existe um final feliz para essa história. O Oscar Wilde aqui tá brincando com uma filosofia que aparece no século XVII. Não que aparece não, né? Que ela sempre existiu, mas que virou moda no século XVII, que é uma filosofia que pretende dizer que existe uma separação entre corpo e alma, ou uma separação entre alma e razão. Uma das vertentes dessa filosofia é o angelismo, e que eu poderia separar a minha alma do meu corpo, porque o meu corpo é sujo e a minha alma é pura, ou poderia separar a minha razão do meu corpo e ser uma pessoa extremamente racional, nada obstante, deixar o meu corpo vulnerável às mais diversas paixões e às partes mais baixas, né? As partes mais animalescas da minha alma. E a brincadeira do Oscar Wilde é realmente provando que isso não é possível. Não é possível você fazer essa divisão. Um equilíbrio harmônico entre corpo e alma, ele é necessário para a pessoa ter uma boa vida, porque senão ela muito provavelmente vai descer lá, vai tomar o chazinho com o capeta e nunca mais vai conseguir subir. Tá clara essa referência. Ou seja, daqui pra frente, você mais ou menos sabe o que vai acontecer no filme. A diferença é que a Elizabeth Grey não faz um pacto com o Tinhoso para transferir a alma dela para retrato nenhum. Na verdade, ela toma uma substância. Aquele papelzinho que o enfermeiro deu para ela era o contato de uma empresa aí que vendia essa tal dessa substância. E essa substância prometia somente uma coisa. E isso aqui é muito importante, porque é a fonte de toda a desorientação de todas as meninas, principalmente, que comentam esse filme. A substância promete te dar a melhor versão de você. E você aí, ouvinte, que está me ouvindo, manhã de sol, manhã de chuva, pode me responder: o que seria a melhor versão de você mesmo? Mas me responda abra o seu coração, abra a sua alma, como se você estivesse no seu psicólogo freudiano aí. O que é a melhor versão de você? Se você pudesse ter uma melhor versão de você, o que ela seria? Vou abrir a minha alma para vocês para incentivar o compartilhamento. A minha melhor versão seria uma mãe muito melhor. Uma mãe que faz cafezinho para criança, faz bolo de chocolate, que coloca uma mesa de jantar, faz uma mesa de jantar posta, todas aquelas firulas. Seria uma versão minha mais atenciosa com meu marido. Eu seria uma melhor esposa também, uma esposa com mais calma. Não que eu seja estressada, né, amor? Mas uma esposa com mais paciência, mais atenção, né? Mais dedicada, digamos assim. Sairia de mim, então, basicamente, aquelas moças que vestem vestido florido e ficam fazendo post no TikTok. E eu iria lá no campo colher trigo, moer meu trigo, fazer meu próprio pão. Viraria mormon, né? Não, brincadeira. E qual seria a sua melhor versão? Então, depende muito do que você é. A sua melhor versão depende daquilo que você realmente é, do que a sua alma é, né? Que é a sua alma. Só que a melhor versão da Elizabeth Sparkle é o quê? Naturalmente, uma versão mais nova e mais jovem. Gente, é só isso que existe dentro da cabeça dessa mulher. Ela ser mais jovem e ela ser mais nova. Ela não joga xadrez, sabe? Sabe quando você aposenta e fala assim, eu vou ler o Declínio e Queda do Império Romano, do Edward Gibbon, finalmente, vou ter esse tempo, preciso ler antes de morrer. Não tem nada disso. Não tem um hobby, não tem nada. Ela só tem na cabeça dela isso. Bunda, peito e rebolar a bunda na televisão. Então sai dela essa mulher mais jovem. E quando as meninas vão comentar este filme, percebam que elas sempre dizem assim. E daí, ela toma essa substância, né? Essa substância, ela serve pra você atingir esse corpo perfeito. Por quê? Na cabeça dessas meninas, também é isso que existe. Também é só isso que existe. Na cabeça delas,
Sempre que elas escutam uma melhor versão de vocês, elas já escutam abdominoplastia, lipoaspiração, ácido hialurônico, mega hair. Já tá embutido aqui, ó, já tá programado no DNA da mulher moderna, ou da mulher desde sempre, essa questão fútil, essa questão passageira. E o que essa menina faz? Bom, quando essa menina sai das costelas da Elizabeth, aqui nós já temos a apresentação das duas outras grandes referências desse filme. A primeira delas é O Médico e o Monstro, do Stevenson, um clássico gótico. Se você... Olha, fininho. Não leu, meu amigo? Não pode falar que é ser humano, tá? Porque isso aqui aparece o tempo inteiro. Até no Piu Piu tem O Médico e o Monstro. O médico, ele toma uma poção, ele inventa uma poção aí para extrair dele a melhor versão dele mesmo. Só que a melhor versão dele é um cara todo esquisito que comete maldades. A alma dele é ruim, a alma dele é podre. Ele queria estrangular velhinhas na rua. Ele só não pode porque a sociedade reprime. Então o que ele faz? A melhor versão dele mesmo vai lá chutar a velha na rua. Ou fazer coisas piores. E o resultado disso aqui, naturalmente, é o mesmo resultado do Retrato de Dorian Gray. Qualquer tentativa de fazer magia negra para alterar, para retirar a alma do corpo, vai terminar de uma forma muito catastrófica. E a terceira, e não última referência, mas principal referência, é o livro Frankenstein, da Mary Shelley. Aqui a gente já não tem, obviamente, uma melhor versão saindo da pessoa, né? O médico, ele se transforma em outra pessoa, mas nós temos o Dr. Frankenstein criando um monstro, criando uma criatura da qual ele tem imediato horror e da qual ele busca se afastar imediatamente. E, de novo, obviamente isso não vai dar certo, e a ligação entre este médico e este monstro dessa história aqui, eu expliquei bem, de uma forma, modéstia à parte, de uma forma muito bem explicada na resenha que eu tenho do Frankenstein da Mary Shelley. Essa resenha foi uma boa resenha, a gente brincou ali com os conceitos de sombra, da psicanálise, e foi bacana. E tem tudo isso aqui. Já trouxemos, então, duas outras grandes referências que sem elas você não vai conseguir trabalhar. Né? Sem elas, você vai olhar o final do filme e vai falar: ai, que final exagerado, nossa, não gostei do final, assisti ali, mas na hora que chegou no final eu achei sangue demais. Gente, é sangue demais. O que vocês acham que tem no Nono Círculo do Inferno? Aquilo ali é assim... uma segunda-feira de manhã, não, uma sexta-feira à noite no inferno, sabe? Sair sangue, pá, os negócios explodiam, sexta-feira à noite, tranquilaço. Porque ali a gente chegou no último estágio, sabe? Sem entender isso, realmente vai ficar um pouco difícil passar pelo filme e chegar até o final do filme. Quando essa menina sai, então, ela comete os mesmos erros que a Elizabeth cometeu ao longo da sua vida. E algumas pessoas ficaram meio chocadas com isso, porque elas esperavam que, assim, que essa menina surgiria e ela fosse vingar a versão mais velha dela, ela iria virar uma espécie de moça que iria fazer ali as intrigas e explodir o lugar onde ela trabalhou e que a havia dispensado de uma forma tão leviana. E é muito engraçado, de novo, ouvir isso, porque é uma prova que ninguém entendeu nada. Vamos lá. Todas as escolhas que você toma na sua vida, elas, obviamente, te levam a uma estrada diferente. Então, você encontra várias bifurcações nessa estrada. E você pode pegar a esquerda e a direita, ou várias saídas pela rotatória, e aquilo ali vai determinar o curso da sua vida, às vezes de uma forma irreversível. Para você fazer boas escolhas, você precisa ter cultivado previamente a sua alma. Uma pessoa que não fez isso continuará tomando escolhas erradas e seguindo por essa estrada até o completo desespero ou até a completa autodestruição. Por isso que o Platão, lá na República, ele nos apresenta um mito que se chama o mito de Ur. E neste mito, ele conta que
Quando você chega lá no inferno, ou na Gena, ou enfim, a versão pagã do inferno, você sempre tem a oportunidade de escolher como você vai reencarnar. Só que se você não viveu uma boa vida, a vida do filósofo ideal, que é para o cristão a vida do santo, se você não viveu uma boa vida, você vai escolher reencarnar de novo na vida de merda que você viveu no passado. Ele dá o exemplo de um tirano. Um tirano que morreu da pior forma possível. Desce até lá, pergunta, como você quer voltar? Você quer voltar como um homem justo e honesto? Não, eu quero voltar de novo como um tirano. Mas peraí, olha o jeito que você morreu. Não importa. Eu gostei do jeito que eu vivi, o jeito que eu morri, tanto faz. O homem justo, o homem sábio, chega até lá e escolhe reencarnar novamente como um homem sábio, porque ele tem o conhecimento suficiente para perceber que aquela é a vida por excelência. E não a vida material, e não a vida cercada de luxo, cercada de luxúria, cercada de vaidade, cercada de, sei lá, mulheres e toda sorte de coisas. E assim também é com a maioria de nós, que estando longe da santidade, dia após dia, escolhemos ser o nosso próprio carrasco, reincidindo nos mesmos pecados mortais, vez após vez, escolhendo sair do estado de graça para renascer no inferno para toda a eternidade. A diferença, aqui, é que não precisaremos esperar a morte para tomar essa decisão antes de reencarnar, mas a faremos todos os dias de nossas vidas, e o resultado dela será final e eterno, não havendo reencarnação nem segunda chance. Então, quando uma mulher cercada de luxúria e vaidade tem a oportunidade de escolher como ela vai reencarnar, é mais do que óbvio que ela vai reencarnar como ela era. Ela vai escolher se tiranizar novamente. Ela não tem as condições intelectuais, psicológicas para fazer uma escolha diferente. Então é por isso que a primeira coisa que a versão dela faz é colocar um maiozinho, colanzinho, com a bundinha de fora e rebolar a bunda na televisão de novo. E perseguir a fama de novo. Uma fama que já se provou temporária, passageira, porque está fundamentada em algo temporário e passageiro como a beleza e a juventude. Olha que magnífico, olha que maravilhoso. Ah, por que ela fez a mesma coisa? Porque ela não tinha como fazer diferente. E ao não ter como fazer diferente, o mesmo dilema que aparece em todos esses livros que eu mostrei para vocês, começa a aparecer na relação das duas, que não são duas pessoas. Na verdade, é uma pessoa só, sempre foi uma pessoa só, mas que temporariamente você separou. A alma ficou na versão mais velha e o corpo perfeito ficou na versão mais nova. Tem como dar certo isso? Obviamente, não tem como dar certo isso. A versão mais nova, mais tola, mais fútil, mais boba, vai se achar tudo magnífico, as festas, o motoboy, as drogas, as bebidas, a fama, as entrevistas. Ela vai se embebedar da luxúria e da vaidade que a outra já havia se embebedado no passado. E quanto mais ela faz isso, mais o retrato, que aqui não é o retrato, é, de novo, a Elizabeth, começa a murchar, começa a se degradar, começa a definhar, a palavra certa é definhar. Até o ponto que no final da história, você tem de fato um monstro, a criatura transforma o criador em um monstro e as duas vão lutar ali até a morte, porque o destino de ambas é, de fato, a eliminação mútua. De novo, não poderia ser diferente. Também há a pergunta clássica: por que que uma precisa definhar e a outra não? Por que que precisa haver esse dilema? Por que que a versão mais nova não pode simplesmente seguir as regras para que isto não aconteça? Porque se ela seguisse as regras, ela não tinha tomado, meu Deus do céu, uma substância de natureza desconhecida para poder voltar a rebolar a bunda na televisão. Se ela fosse uma pessoa ordenada, com uma alma ordenada, com uma razão ordenada,
ela teria vivido uma vida diferente, ela não precisaria recorrer a esse tipo de coisa. Uma pessoa com uma alma ordenada, vamos ser bem sinceros, não faz procedimento estético uma pessoa ordenada, e aqui eu sei que eu vou ofender algumas pessoas, não entra numa sala de cirurgia correndo risco de vida para ter uma versão mais bonita de si mesmo. Uma pessoa ordenada não vai racionalmente olhar para o risco que uma cirurgia tem e falar assim, não, eu quero assumir esse risco porque eu quero a minha bunda mais empinada. Eu quero assumir esse risco porque a minha gordura localizada aqui tá me incomodando. Se a pessoa que fez isso morre naquela mesa de cirurgia, chega lá no inferno e tem a oportunidade de voltar, ela volta para a mesma mesa de cirurgia, porque eu já escutei isso várias vezes. Eu já escutei gente falando que fulana morreu na mesa de cirurgia, mas ela mandou avisar que se ela morresse, ela teria morrido feliz. Cara, você já escutou isso, muito provavelmente. Morreu feliz porque morreu magra. Puta que pariu! Olha que doença! Olha a doença moderna, cara. Olha a profundidade da doença moderna. Assim como ela não viveria uma vida ordenada, da mesma forma, a degradação acontece porque a Elizabeth é o quadro, porque ela é a alma, porque não é possível você se corromper moralmente sem necessariamente corromper a sua alma. As duas coisas andam juntas. Você vive uma vida moralmente zoada, a sua alma vai começar a se deteriorar. E como a versão material é perfeita, né? Ela não vai apresentar, na verdade ela começa a apresentar também, né? No final do negócio ela também começa a derreter. Mas no início, como ela não vai apresentar nenhum defeito, então aqui sobra para a alma, coitada, que a primeira sofreu impacto. E não a parte material. Só que todas as análises dessa relação são análises materialistas. E por serem materialistas, bicho, como que eu não xingo? Porque é muito inacreditável. Você vai escutar pessoas dizendo que a versão velha envelhece mais, porque na nossa vida, veja bem, uma lição de moral. Muitas vezes, quando nós somos jovens, nós tomamos decisões que impactam na nossa velhice. E daí tá começando bem, eu acabei de falar, não falei das escolhas, que as boas escolhas te levam a caminhos, e esses caminhos dependem de cada uma das escolhas, tudo bem. Mas quais seriam essas escolhas? Seria, veja bem, você se apegar a algo mais eterno do que a perna da influenciadora digital? Será que seria você se apegar a algo mais eterno do que o tamanho da sua barriga? Não. O que a gente faz é tomar muito sol, beber pouca água, fumar. Ai, Jesus. Veja bem. Então, não há salvação. Para a maior parte das pessoas, não há salvação. Esse mercado aí vai continuar a crescer, porque a tendência é de imbecilização cada vez mais profunda. Vamos continuar vendo o apego ao material com cada vez mais força, mas a minha expectativa é que algumas mulheres, né, você aqui, você ali, principalmente as meninas mais novas que me assistem, algumas mulheres a gente consiga resgatar dessa loucura. Porque não é possível alguém ler o retrato de Dorian Gray e pensar, porra, eu tô doido pra fazer esse pacto satânico. Eu tô doido pra morrer em completo desespero. Mas é isso que as meninas estão pensando. Elas assistem esse filme e falam, nossa, olha o corpo da atriz que faz a versão mais nova. É isso que elas pensam. Tá lá, tem vídeo delas falando isso. É a mesma coisa de ler O Médico e o Monstro e concluir que, meu Deus do céu, eu daria tudo pra ter um monstro. Pra ter uma poção pra me transformar em um monstro. Ou ler o Frankenstein, da Mary Shelley, e concluir a mesma coisa, sabe?
É isso, lavo minhas mãos.